O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em parceria com a ABREM, Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, tem a satisfação de recebê-los para o 3º workshop, Reduzindo Emissões através da Produção Sustentável de Biogás e Biometano na Agropecuária. Este workshop tem como objetivo enfrentar um dos maiores desafios ambientais atuais, a redução das emissões de metano na agricultura e nos setores de resíduos urbanos. O projeto EUCD é uma colaboração única entre o Brasil e a União Europeia, implementado pela ABREM. Agradecemos imensamente a presença de todos. Para as palavras de boas-vindas, convidamos ao palco o senhor Yuri Schmittke, presidente executivo da ABREM, Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. Vocês podem acender a luz. É só na hora da apresentação que apaga. Obrigada. Bom dia a todos, pessoal. Satisfação enorme ter vocês aqui conosco. A ABREM se sente honrada por estar implementando o Europa Union Climate Dialogues aqui no Brasil, o UCD, programa que tem como objetivo trazer o engajamento das partes interessadas, dos stakeholders, para discutir a produção sustentável do biogás e do biometano no setor da agropecuária de resíduos urbanos do Brasil. O nosso tema específico desse workshop focado no resíduo da agropecuária. Nós já fizemos 2 workshops em São Paulo, no IFAD, que é a maior feira de saneamento do mundo, que acontece a cada 2 anos na Alemanha, em abril. Depois fizemos um workshop na FIENG, paralelamente ao G20. Estamos agora com o nosso 3º workshop. E também tivemos uma viagem internacional, um study trip, com a presença do senador Zequim Marinho, o assessor do Arnaldo Jardim, o Ziraldo Santos, também o diretor de clima Oswaldo Moraes, e também o chefe de gabinete da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, Gustavo Ataíde. Então, nós tivemos também a equipe do ICD, eu, Flávio Matos, que é conselheiro da ABREM, e é o gerente do projeto, eu sou o gerente local do projeto do ICD, e o nosso Francisco Maciel, conosco, que é o nosso coordenador do projeto do ICD. E é uma honra ter vocês conosco. Eu queria só pontuar um detalhe importante, né? A importância do biogás hoje na matriz energética, tanto para energia quanto biometano para combustível, biocombustível, é fundamental. 90% do metano no Brasil vem da agropecuária de resíduos urbanos e boa parte desse metano pode ser mitigado ou eliminado através dessas tecnologias. E nós temos aí uma grande oportunidade de investimentos que chegam 480 bilhões de reais nesse setor nos próximos anos, incluindo a recuperação energética do resíduo não reciclável, o tratamento térmico. Então, nós temos aí uma grande oportunidade para mitigar esse gás de efeito estufa, que é quase 30% do total de gás de efeito estufa hoje no mundo, que é o metano. O metano de superemissores é responsável pela morte de 1 milhão de pessoas todos os anos. Então, é um gás de efeito estufa poluente, que precisa ser evitado, mitigado da melhor forma possível. Então, o nosso acordo global também do metano até 2030 é reduzido 30% no Brasil. Então eu desejo um excelente evento para todos vocês, possamos aprender mais sobre esse assunto, disseminá-lo e nos engajarmos com essa pauta que é tão cara e importante para a sociedade brasileira e para o mundo também, porque o dano ambiental hoje ele é transfronteiriço, ele não escolhe lugar, né? As emissões do norte afetam o sul, do sul afetam o norte, e a gente tem catástrofes aí acontecendo de forma avassaladora nos últimos anos, e é uma grande oportunidade a gente também enfrentar essa crise climática. Obrigado. Agradecemos ao senhor Yuri Schmittke pelas cordiais palavras de boas-vindas. Convidamos a excelentíssima embaixadora da União Europeia no Brasil, senhora Marianne Schweigrat, que fará seu pronunciamento.
conta-se, de facto, no meio de muitas políticas de grande relevância para a nossa parceria estratégica nos últimos anos. Em primeiro lugar, a União Europeia e o Brasil são aliados na luta contra as mudanças climáticas. Em 2021, na COP26 em Glasgow, juntamente com muitas outras nações, assinamos o Compromisso Global de Metano. O desenvolvimento de uma indústria forte do biogás biometano pode realmente ajudar a reduzir estas emissões de metano. Olhando para o COP30 em Belém, faz parte da solução para entregar índices ambiciosas e cumprir o objetivo de 1,5 graus. Em segundo lugar, o Plano de Transformação Ecológica brasileiro e o Green Deal da União Europeia partilham a mesma ambição de descarbonizar os setores da energia e dos transportes e de criar empregos verdes. Cada vez que o gás natural pode ser substituído por biogás num ônibus público ou numa central elétrica, esta é a vitória para o meio ambiente e para a economia. Isso abre também grandes oportunidades de cooperação no domínio das tecnologias limpas entre a União Europeia e o Brasil. As nossas complementaridades são um potencial que tem que ser aproveitado, uma vez criados os quadros regulamentares e incentivos adequados. Vemos também um grande potencial econômico para os fazendeiros brasileiros. Em terceiro lugar, a indústria do biogás nascente é realmente local e regional, porque a oferta e a procura necessitam de proximidade geográfica para garantir modelos de negócio viáveis. É muito simbólico estarmos hoje reunidos no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Era também muito adequado que a série de seminários Brasil-União Europeia fosse realizada como roadshow em São Paulo, Belo Horizonte e hoje mesmo em Brasília. Por último, mas não menos importante, gostaria de enfatizar a diversidade e a pertinência do caixa de ferramentas da União Europeia para a cooperação com o Brasil. A nossa tradicional ajuda ao desenvolvimento está agora a transformar-se numa abordagem moderna, centrada nas infraestruturas de importância estratégica. Chamamos-lhe EU Global Gateway. As doações podem ser complementadas por empréstimos e garantias graças ao escritório do BEI, o Banco Europeu de Investimento, inaugurado em Brasília em outubro de 2023. O setor da energia é uma das áreas prioritárias para o Global Gateway. Esperamos aprofundar a nossa parceria nesta área. Para concluir, gostaria de parabenizar a equipe do ABREN pela sua dedicação para a redução das emissões de metano. Aguardo com expectativa uma avaliação muito perspicaz dos respectivos quadros regulamentares da União Europeia e do Brasil. Boa sorte a todas e todos. Agradecemos imensamente a participação da excelentíssima senhora embaixadora Marianne Scheugraf.
Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor senador Zequinha Marinho, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que fará seu pronunciamento. Bom dia. Para regular esse som, cumprimentar a embaixadora, satisfação tê-la conosco nessa oportunidade. Cumprimentar a Abrem, a pessoa do Yuri, toda a equipe, conselheiro Francisco, Flávio, demais, cumprimentar todos os senhores que aqui representam diversas entidades, o Ingo, a ABAG, enfim. Esse é um momento importante, né? O debate sobre a sustentabilidade é de interesse geral. Não tem como fugir desse tema, até porque ninguém quer ser o culpado pela aproximação mais rápida do fim do mundo, né? Então, a gente precisa realmente levar muito a sério tudo isso. E eu vejo na iniciativa da Abrem uma preocupação, claro, voltada para a questão da sustentabilidade, mas também para oportunidades, né? Aquilo que a gente estava brincando na reunião preliminar, ainda há pouco, de repente, aquilo que é um problema, uma dificuldade, um gargalo, pode ser transformado em alguma coisa boa, um benefício, uma oportunidade. E aqui no nosso linguajar, é transformar limão em limonada, não é em caipirinha, mas em limonada, que ajuda, que contribui, e que avança. A convite da Abrem, todo mundo, o Yuri, os demais, temos uma volta pela Europa. Eu já vi que a turma se antecipou muito em tudo aquilo. Os investimentos que não são baratos já foi feito. Isso já se popularizou pela zona rural. Enfim, muita coisa está acontecendo. Isso que não precisa a gente inventar muito, basta saber copiar bem, não é? Se a gente souber trazer e internalizar essas tecnologias, claro, e compatibilizando isso com a questão econômica. Eu estou com um problema de visão. Diz que Fusca, quando está muito usado, o farol às vezes invade o campo do outro farol. É o que está acontecendo comigo, já me aconteceu isso uma vez, está o olho direito, né? Mas voltando aqui, quando a gente traz isso, uma tecnologia economicamente viável para se implementar e internalizar, eu tenho certeza que a gente avança, faz a coisa correta, dá a resposta da sustentabilidade, arruma, consegue oportunidades. E eu quero dizer que, como amazônida, eu represento o estado do Pará, nasci na Amazônia, não na Amazônia da floresta densa, mas da transição do cerrado, do campo, mas vivo lá a vida toda e as coisas têm mudado muito e a Amazônia é foco de todos os olhares quando se trata desse tema, né? Ontem mesmo nós fomos surpreendidos por uma ação, uma recomendação do Ministério Público Federal do Amazonas, lá do centro, do epicentro da Amazônia, mandando os bancos suspender todos os financiamentos possíveis e imagináveis em algum tipo de terra. E na frente parlamentar da agropecuária nós vamos analisar isso. Isso trouxe uma polvorosa, porque todos os bancos entraram, digamos assim, em pânico, em função, porque além de suspender os financiamentos daqui para frente, mandaram liquidar as operações anteriores, né? E tudo isso em função de uma denúncia, de uma pressão feita pelo Greenpeace, né? Aquela ONG internacional muito forte. É um negócio assim interessante, né? Lamentavelmente, essas coisas que deveriam ser precedidas de algumas medidas para poder entrar em campo, esquece-se de todas. Qual é o impacto disso na Amazônia? São quase 30 milhões de habitantes, responsável por 1/3 da produção nacional do agro. Não se mede consequência de decisão. Isso é muito ruim. Uma coisa não pode ser feita dessa maneira, trazendo insegurança jurídica para o produtor, para o banco, para todo mundo.
ser feita de forma coordenada, responsável, né? E se tenha realmente noção das consequências que se tomam, né? Então vamos fazer a nossa parte aqui, embaixadora. Conte com o Brasil, conte com o agro brasileiro, com a boa vontade de todos nós e construir uma legislação inteligente, capaz de compatibilizar interesses os mais diversos. Entendemos que a questão da preservação, da sustentabilidade é inegociável, mas também nós não podemos matar de fome, de miséria e inanição uma população que já vive com os piores IDHs que só se compara à África, né? Então tudo isso tem que ser feito de forma muito equilibrada, de modo que a gente possa, como país, sentar à mesa, né? O interesse que os senhores têm nesse continente e em nosso país, talvez nós tenhamos muito mais na Europa ou em outros continentes, porque aqui a gente ainda tem vantagens comparativas enormes em relação ao resto do mundo. Nós temos 92% de energia, uma matriz boa, limpa, né? Nós temos 66% de preservação original, né? Quem é que tem 66% do seu território ainda com tudo isso, com cobertura original? Não temos. Só de reservas públicas aqui nós temos 30% do nosso território. Governo federal, governos estaduais, governos municipais. Quando você invade outros campos, por exemplo, aqui indígena mesmo, você não tem 1 milhão. Ah, mas o IBGE diz que vocês têm 1.600.000 e tanto, 1.700.000, sim. A senhora vê como é que o IBGE levantou isso, faz vergonha para um homem sério, né? A forma como foi levantado. Mas na vida real, nós não temos 1 milhão de índios, mas em compensação nós temos 14,1% desse território brasileiro de 8.511.000 quilômetros quadrados destinado. Nossos índios estão muito bem alojados, aldeados. O problema brasileiro aqui com o índio não é terra, né? Política pública que ainda não se acertou. Como as políticas públicas aqui têm um conteúdo ideológico muito forte, então querem botar terra. Se terra fosse solução, nosso povo Yanomami seria primeiro mundo, não é? Então está provado que não é terra, mas mesmo assim temos terra sobrando. E a vontade de muitos brasileiros e as ONGs é devolver tudo isso aqui aos nossos irmãos indígenas e cada um voltar. Quem veio da Alemanha, cadê meu alemão, Ingo? Cadê o Ingo? Está ali. É meu alemão, Ingo? Ainda tem espaço por lá? Acho que não tem mais, né? Eu não tenho mais espaço em Portugal, porque não dá nem para achar. Mas nós não podemos nos submeter ao capricho ideológico de políticas implementadas por organizações internacionais que querem outra coisa, senão emperrar o Brasil. Mas feliz pela presença de Vossa Excelência, bem-vindas ao Brasil, bora sentar, bora conversar, país, continente, né? Acertar e viver felizes para sempre, como é que a gente diz aqui no Brasil. Muito obrigado, parabéns a Abrem, parabéns a todo mundo, que a gente possa construir de forma muito responsável e equilibrada esse futuro que tem pela frente, transformando o limão em limonada. Agradecemos ao excelentíssimo senhor senador Zequinha Marinho. Convidamos o senhor Eduardo Correia Tavares, secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Bom dia a todos. Em nome do ministro Valdez Góes, que está aí numa missão muito grande, em nome do presidente Lula, enfrentando uma série de desafios climáticos, né? A gente tem aí enchentes, ciclones no sul, estiagens começando na Amazônia, e um pouco da concretização dos exemplos do que um dos nossos
grandes organizadores, né? O Yuri exemplificou nos desafios climáticos que a gente enfrenta. Então, cumprimentando, né, as autoridades, iniciando pela embaixadora da União Europeia, Marian, seja muito bem-vinda à casa, tá? O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional tem muitas agendas importantes, né, com a União Europeia, com todo o G20. Um dos temas do G20 é coordenado pelo Ministério, essa questão das perdas e danos, e tem muito a ver com isso. A gente tem feito trabalhos também de participação em outros grupos, né, a questão da bioeconomia, da economia circular, transição ecológica, que a embaixadora citou. Então, a gente tem aí uma série de políticas públicas importantes, transversais, que a gente vai falar um pouquinho brevemente e vamos mostrar como conecta e quão importante é eventos como esse para a gente poder avançar, estruturar, desenvolver nesse sentido e transformar, como o senador muito bem colocou, e aí cumprimentando já o nosso senador Zequinha, vice-presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, e uma série de outras iniciativas importantes do Congresso, transformar esses desafios em oportunidades. A gente acredita que, no MDR, que há sim muitas oportunidades, essa questão da própria identificação dessas cadeias produtivas, como cadeias produtivas que hoje muitas vezes são consideradas como problemáticas, e na verdade oportunidades. Então temos aí rota da economia circular, rota da bioeconomia, e os fundos concessionais, tá? Lembrando que hoje nas 3 regiões, a gente tem Norte, Nordeste, Centro-Oeste, com cada um 2 fundos, então ao total 6 fundos concessionais de desenvolvimento, que vão movimentar aí quase 70 bilhões só em 2024. A gente tem uma grande movimentação e uma oportunidade em eventos como esse, discutir de que forma a gente pode, inclusive, estruturar, captar, conversar com a União Europeia. A gente tem dialogado, por exemplo, com o FED, a própria NDB, Banco dos BRICS, aprovou ano passado com a gente uma carta de 500 milhões de dólares para a gente criar novas linhas de crédito junto aos fundos concessionais e fundos de desenvolvimento para financiar iniciativas como essa. Então, ao invés de a gente financiar o agro tradicional, a gente financiar um agro em que a gente já tenha essas incorporações de tecnologias, de sistemas agroflorestais, de aproveitamento, de conversão desses resíduos em energia. Então, temos muitas oportunidades sim. Temos um fundo novo sendo criado agora, sendo lançado, na verdade ele nasceu em dezembro do ano passado, o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável. Ele nasceu com 1 bi para estruturar concessões e PPPs, prioritariamente para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas vai atender todo o Brasil. A gente hoje está com o BID, Banco Mundial e a CEPAL lá na ONU, trabalhando no plano de reconstrução do Rio Grande do Sul, que vai envolver também parcerias público-privadas, e é uma oportunidade. A gente estava conversando com a própria BAG, com o senador, da oportunidade de a gente estruturar modelagens de concessões e PPPs, em que a gente viabiliza contratos de longo prazo, segurança jurídica, possibilidades de apoiar com fundos concessionais, com debêntures, com outras políticas que o governo federal disponibiliza, para isso viabilizar, ficar de pé essas modelagens que muitas vezes precisam de um tempo maior de carência, um tempo maior para serem economicamente viáveis. Então, cumprimentar novamente aí o presidente da ABREM, Yuri, dizer que a casa está sempre aberta para vocês, o vice-presidente da BAG, Ingo, seja muito bem-vindo, por favor, conte sempre conosco. Espero que esse seja apenas o primeiro de muitos eventos que a gente possa fazer aqui na casa. Cumprimentar o secretário de Estado do Meio Ambiente, Gutenberg Gomes, representando aí o nosso governador, um grande parceiro e um exemplo dessa diretriz que a gente recebe do presidente de trabalhar com estados e municípios, tá? Então, estamos todos juntos. Essa governança interfederativa é fundamental, não só para a gente integrar e fortalecer as políticas municipais, estaduais e federais, mas também para a gente fortalecer o diálogo com os parceiros internacionais. Então, fica aqui o convite, embaixadora, para a gente, como desdobramento dessa agenda, a gente fazer uma agenda específica, apresentar o nosso portfólio de captações junto aos fundos de desenvolvimento. A gente tem um alinhamento muito forte com o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, para alinhamento em relação às captações e endereçamento em relação
a teto fiscal. Então, assim, são oportunidades muito relevantes para a gente tornar viáveis projetos como esse. Ou seja, a agenda é muito importante. Eu acho que a gente tem hoje uma oportunidade. O próprio Nova Indústria Brasil, a gente tem 300 bi aí com o vice-presidente e o presidente sendo anunciando aí. O BNDES vai participar da agenda aqui hoje, MDIC vai participar daqui hoje. Então, assim, a gente tem uma série de atores trabalhando nos projetos, discutindo e debatendo em alto nível, mas no final do dia a gente precisa que isso aterrize e vire políticas concretas lá na ponta. A gente precisa que o produtor, que o agricultor, que os aterros e lixões que hoje recebem 40% dos resíduos hoje do Brasil, desses 80 milhões de toneladas que a gente produz, que isso possa ser, na verdade, reaproveitado, redirecionado, reciclado, destinado à geração de energia, resiliência, enfim, uma série de outras oportunidades. Então, fechando as nossas palavras iniciais, a gente gostaria de novamente reiterar o compromisso do governo federal de apoiar as agendas, de apoiar os parceiros internacionais, de dizer que nessa agenda de desenvolvimento econômico sustentável, de resiliência, a gente tem sim desafios, mas por outro lado, como o senador muito bem colocou, muitas oportunidades, e dizer que a gente entende aqui no MDR que a gente não é apenas complementar, a gente é interdependente. O planeta é um só, então a gente precisa estar junto, contem com o nosso total engajamento, sintam-se em casa e que tenhamos aí um excelente evento, uma excelente agenda e um excelente desdobramento aí nos próximos passos. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Eduardo Correia Tavares. Dando seguimento, convidamos o senhor Ingo Ploger, vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG. Muito bom dia. Yuri, muito obrigado pelo convite. Como anfitrião, aqui gostaria de fazer referência, através da sua pessoa, a toda a iniciativa privada presente nesse evento, e já avançando de que a ABAG apoia integralmente aquilo que vocês estão trabalhando dentro do contexto dos biogases. Importante aquilo que o Yuri comenta antes, não é negacionismo, nós temos que rever as contas de metano, porque temos coisas muito favoráveis e coisas desfavoráveis. E quando você trabalha em cima de números, você tem soluções melhores. Excelentíssima embaixadora Marion Schubert, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco hoje. É uma embaixadora muito ativa e eu sempre fico entusiasmado pela capacidade de interpretação de Brasil que ela tem e também do português que ela já domina muito bem. E também ao La Correia, que eu queria agradecer aqui, ser anfitrião desse nosso evento. Muitíssimo obrigado. E a interdependência é a chamada do futuro. E uma especial referência ao nosso senador Zequinha. O senador Zequinha, para mim, é uma liderança incontestável dentro do Congresso Brasileiro, vice-presidente da Frente Parlamentar do Agro, tem defendido com muita serenidade posições, sem radicalismo, sem buscar um lado, mas buscando na realidade brasileira uma interpretação muito forte. E também é autor da PL 2088, e como ele já fez a referência, nos dá a possibilidade de ter um reflexo para as nossas iniciativas comerciais internacionais. Minhas senhoras e meus senhores, a ABAG se sente muitíssimo honrado de estar aqui pelo convite. Nós somos uma associação que integra, desde o uso da terra até o prato do consumidor, todos os elementos dentro de uma interpretação do agro, não só no doméstico, mas também dentro de um contexto maior da nossa participação brasileira no campo internacional. Eu quero fazer uma referência, senador, muito especial para a União Europeia.
Meu avô veio em 1890 ao Brasil, sem nada, e instituiu uma empresa que muitos conhecem, a Melhoramentos, pelos seus livros e pela sua atuação em papel. E naquela época já, ele, ao fundar a Melhoramentos, não deixou que nenhuma árvore nativa fosse derrubada. Temos hoje em nossas propriedades 50% da propriedade em nativa. Isso no estado de São Paulo e no estado de Minas Gerais. Estamos comemorando 200 anos da imigração alemã, 200 anos referenciado aos Estados Unidos, e tantos outros povos que aqui vieram. Então, o Brasil, sim, é um símbolo de uma conjugação de diferenciações culturais, diferenciações originárias. Mas somos um país unido, somos unidos na diversidade. E isso dá um trabalhão enorme, como diz o nosso senador, mas, por outro lado, é essa nossa riqueza que nós temos em nosso povo e na nossa cultura. Dito isto, a União Europeia ela recebe uma deferência muito grande, porque é o primeiro projeto político que a humanidade tem, de conjugação de 25 países com 25 nações culturalmente completamente distintas, que até então, para ter uma soberania territorial ou governamental, o faziam por conflitos. E pela primeira vez fizeram pela liberdade e pela paz. Isso nos entusiasmou muito em relação ao Mercosul. Na época da década de 90, entramos fortemente em 99, iniciando as negociações Mercosul-União Europeia, porque esse modelo da União Europeia, de certa maneira, também espelha um pouco aquilo que a gente tem como visão para as nossas Américas Latinas. E também no Mercosul é o embrião desta parte. Então, embaixadora, nossas referências a isso. Feito essa deferência, como amigos, como democratas, e podendo livremente falar, nós também queremos colocar que as iniciativas que nós usamos, que nós pensamos, que nós agimos em relação à questão climática, tem um pano de fundo um pouco diferente no hemisfério norte e do hemisfério sul. Esse pano de fundo diferenciado começa pela sustentabilidade, que além de econômica, é social e ambiental. As nossas soluções sociais ainda não chegaram no nível da Europa. E, portanto, as nossas urgências sociais nos fazem agir de que fome e miséria não podem ser aceitas pelas nossas sociedades, e que não quer dizer que a gente rejeita a questão das diferenças climáticas. Mas nós temos que buscar essa solução conjugadamente. Não podemos deixar ninguém atrás. Um país que exporta alimentos não pode deixar de estar intranquilo enquanto a gente tem fome e miséria aqui dentro. Essa posição é muito firme da nossa população, da nossa civilização, e com muitas diferenças nas soluções, inclusive regionais. Mas isso precisa ser colocado para entender que as nossas discussões sempre passam também na questão ambiental pela parte social. E aí temos uma série de programas, e o Yuri e o Lago comentaram a questão, por exemplo, do G20, onde o Brasil estará trazendo não só uma pauta ambiental diferenciada, mas dentro de uma responsabilidade social, porque é isso que nós precisamos resolver com urgência. Colocado isso, nós temos muitas questões em conjunto. O metano certamente é um tema muito grande em termos de gás efeito estufa que aumenta a temperatura mundial, conhecido. A questão, quando a gente começa a falar do biometano, a gente entra num tema mais complexo, porque a origem do metano pode ser tanto fóssil quanto não fóssil, que é o bio, a diferença do bio e do outro. É um pouco como nós temos essa discussão, embaixadora, com o nosso etanol. A rigor, no escapamento do Fusca, sai CO2. Tanto faz se ele vem da cana ou vem do fóssil, é CO2. Porém, se a gente olhar o ciclo maior do bioetanol, ele não é prejudicial, porque ele tem na transformação fotossintética a produção de oxigênio na fotossíntese, redução de carbono e uma coisa que pouco se fala,
a fotossíntese é um processo endotérmico, ele absorve calor. Então ele reduz o calor. Nossa floresta amazônica, que é madura, tem equilíbrio entre o carbono e o oxigênio, não é o pulmão do mundo, mas é o grande refrigerador do mundo, por causa da fotossíntese. Ela reduz o calor. Essa parte desses ativos, nós precisamos aprender a posicionar melhor no Brasil. Nós temos a parte passiva, que é a redução de carbono, não há dúvida sobre isso. Mas a parte dos ativos, nós pouco estamos discutindo. E o Yuri está colocando justamente com as suas iniciativas também essa parte, onde essa questão dos ativos, através do tratamento do biometano, precisa ser endereçada de maneira correta. Tecnologias, inovações, a Europa tem de sobra. E é esta grande vantagem que nós temos aqui nesses eventos e seminários, a cooperação com a Europa, especialmente para pequenas e médias instalações. Então, instalações onde nós temos a produção de biometano para trazer esse tema para uma transferência energética é fundamental. Ou grandes instalações, como o Yuri também já exemplificou. Mas, embaixadora, me permite aqui, como a BAG, colocar um tema um pouco delicado, mas necessário. O Brasil, na estatística do IPCC, tem quase 2 bilhões de toneladas de carbono a serem posicionadas de 50 bilhões do mundo. Mais de 1 bilhão é atribuído à agricultura. E quando formos olhar a estatística dessa parte, a maior parte é de metano. E esta maior parte do metano é atribuída ao bovino, ao boi. Porque na sua ruminação ele exala metano. E isso nos é colocado como sendo um enorme problema que nós temos que reduzir. Então, aparentemente, se a gente reduzir o ruminante da face da terra, temos resolvido esse problema. Mas não é bem assim. Porque ruminantes, Deus já colocou lá de trás. Temos veados, temos caprinos, temos gnus, temos uma série de outros animais que nunca foram defenestrados por serem ruminantes. Tese 2, que não é só minha. Tem um professor em Oxford, Mads Hals, que escreveu no IPCC, artigo 6, capítulo 7, de que nós estamos fazendo um grave erro de atribuir ao bovino a mesma função de uma petroleira. Boi não come petróleo. Eu nunca vi um boi comer petróleo, porque se ele comer também não sobrevive um dia. Então, por que atribuir ao boi a exalação do CH4 que entra na nossa estatística? Não faz sentido. Agora, mundialmente, isso é considerado assim. Então, na COP30, o Miles, com a nossa Fundação Getúlio Vargas, com o Daniel Alves, que é um professor muito reconhecido internacionalmente, dizia o seguinte: gente, a gente precisa conversar com isso na COP30. Não é possível que as nossas deliberações em relação ao metano são atribuídas ao boi. E aí vem uma série de soluções, Yuri, que são malucas, porque se reduz a idade do boi e se reduz a parte de ruminação através de produtos químicos. Eu não sei o que é pior. Então, não é ali a solução. Quando a gente equaciona mal um problema, a solução não pode ficar melhor. Mesmo se a metodologia for ótima. Nós precisamos endereçar isso. E nós esperamos muito com esses diálogos, embaixadora, trazer clareza, que a ciência e a tecnologia nos mostrem os caminhos, como aqui também, nos mostra os caminhos. Então, nós temos temas que a gente gostaria muito desse diálogo com a União Europeia ter à frente, para que a gente abra espaços, abra compreensões, porque não adianta entrar com ideologias em soluções científicas, porque nós não vamos resolver o nosso tema. Finalizando, eu quero agradecer muito à União Europeia, aqui à ABREM e ao Ministério, e o apoio incontestável do senador Zequinha, e que nesse dia a gente esteja à frente de soluções e postos onde a União Europeia e o Brasil e o Mercosul poderão cooperar
uma maneira extraordinária na tecnologia, na inovação da questão dos metanos. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Ingo Pogler. Convidamos o senhor Gutenberg Gomes, secretário de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, que está representando o excelentíssimo governador nesse workshop. Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento os presentes em nome do senador Zequinha Marinho, Pará, a embaixadora da União Europeia, Maren, e do Yuri Abrem. Né? Uma satisfação que recebemos esse convite. É fundamental esse diálogo transversal entre o governo local, o governo do DF e a União, o governo nacional, porque a orientação do governador Ibanez Rocha, é para que trabalhemos transversalmente, ou seja, dialogando com todos os órgãos do DF na questão da implementação da política pública ambiental. E não faz sentido ficarmos dialogando entre nós sem dialogarmos com a sociedade e com o governo federal. Então, o Ministério está de parabéns por essa iniciativa, é o terceiro diálogo e sobre um tema importantíssimo. O governo do DF tem trabalhado insistentemente para a mitigação e adaptação nas questões das emergências climáticas, porque são uma realidade. Nós temos as emergências climáticas que estão batendo a porta e as soluções, elas precisam sair do papel, né? Preciso avançar além do diálogo para as ações concretas. E é nesse sentido que o governo do DF se coloca à disposição para ser, quem sabe, um laboratório, né? Ou seja, eu costumo dizer que o DF deve ser vitrine para o país. Então, nós estamos aqui com ações concretas que dialogam muito com o diálogo que acontecerá essa manhã. Para vocês terem uma ideia, nós lançamos o Plano ABC+, né? Ou seja, apostando numa agricultura de baixo carbono. Nós lançamos a primeira usina pública de geração de energia fotovoltaica do DF e no arranjo inovador. E ouso dizer-lhes que não existe no país ainda, que é uma usina de solo. Isso é fácil fazer, desde que não faça a supressão vegetal. Nesse caso, nós colocamos na unidade de conservação um parque ecológico e acrescemos a poligonal para que não houvesse supressão da vegetação. Então, nós temos a primeira usina pública de geração de energia fotovoltaica, mas num modelo em que nós agregamos vários órgãos do DF. Ou seja, nós temos ali cerca de 80 prédios públicos agora com energia limpa. Para vocês terem uma ideia, as escolas que compõem o sistema, só uma escola, a Escola de Música de Brasília, a conta mensal de energia passa de 20 mil mês, né? Então, são 20 mil retornando para a aplicação da política pública e apostando, lógico, na energia limpa, né? Nós temos também apostado na reciclagem. Nós temos um complexo de reciclagem aqui no DF, uma parceria entre a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente do DF, e o Ministério do Meio Ambiente, em que nós estamos aportando recursos para adquirirmos e já adquirimos equipamentos para que nós tenhamos aí o vidro, o plástico e o efluente, né? Ou seja, tratado de maneira sustentável, colocando a mercadoria dos catadores e catadoras na primeira prateleira, né? Ou seja, agregando valor. E é interessante que nós temos uma rede com 1.500 catadores e catadoras organizados nesse sistema. A maioria são mulheres, 70%, sim, que são chefes de família, que fazem desse trabalho diário a renda. Então, aí a gente trabalha o social, porque não dá para dissociar meio ambiente do social, de fato, né? Nós temos aqui algumas iniciativas que são extremamente importantes, por exemplo, a compostagem. A gente tem trabalhado
a reciclagem e a compostagem. Vamos estar regulamentando a lei da compostagem. O governador Ibanez Rocha, em breve, lançará um decreto para regularmos os resíduos da construção civil, ou seja, são iniciativas extremamente importantes que mitigam o impacto ambiental, mas também dão cidadania à nossa população. E, lógico, que essas iniciativas vão corroborar muito com o diálogo que está sendo construído aqui. Eu, quando olho a União Europeia num debate desse, lógico, aí eu não posso deixar de dizer que uma das nossas queixas, de fato, são recursos, né? Então, nós temos bons projetos, precisamos de articulação para que tenhamos os recursos, né? Para que eles sejam implementados, ou seja, nós precisamos dar uma escala a esses projetos. A outra coisa, gente, o senador falou muito bem aqui da Amazônia, e que bom a Amazônia está se firmando em pé, né? Estão percebendo que a floresta em pé gera também renda, né? E quando a gente fala de agricultura, a gente fala de água, né? Então nós estamos aqui no bioma 100%, o DF está 100% no bioma cerrado. E eu costumo dizer que é uma floresta invertida. E se nós não cuidarmos do bioma cerrado, seguramente teremos metade da floresta amazônica em uma situação drástica. Porque não haverá água. A verdade é essa. A ANA, em abril, nos deu um alerta muito intrigante, que ali a bacia do Paraguai, aí eu estou falando da bacia do Paraguai, de fato está com escassez hídrica severa. Então, lógico, mas o que tem isso com o DF? Tem um reflexo, é o Centro-Oeste, lógico, o reflexo imediato é no Pantanal, mas seguramente o DF, por estar no Centro-Oeste, certamente sofrerá as consequências. Nós temos fenômenos naturais que são imprevisíveis. Nós tivemos o Laninha, nós tivemos o El Ninho e temos o Laninha agora. Então, ou seja, a incidência de incêndios florestais é alta, né? Já está acontecendo isso no Pantanal e seguramente acontecerá em boa parte do país. Então, aqui no DF, nós nos antecipamos, decretamos a emergência ambiental, contratamos agora, essa semana, 150 brigadistas para auxiliar o Corpo de Bombeiro no combate. Mas, antes do combate, a gente tem atuado fortemente na prevenção. E aí, volto a falar de educação. A educação ambiental é fundamental, né? Nós estamos apostando na educação ambiental, trabalhando junto às escolas, mapeando as áreas de riscos e principalmente as áreas rurais, onde tem incidência de fogo. Nós temos aqui no DF 86 unidades de conservação e está no forno aí mais algumas para saírem em breve, né? Então, nós estamos apostando de fato no desenvolvimento sustentável. Muito obrigado.